Tá, vou lá. Fala, galera, estamos aqui em mais um Ancast, podcast aqui do An Ministério, e a conversa que eu tive com o pastor Gerson foi tão boa que a gente teve que fazer 2 episódios. Então, você está vendo uma outra parte da nossa conversa. Obrigado, pastor Jefferson, por ter esse tempo conosco aqui. Tamo junto. A conversa rendeu muito, né? Sim, muito sobre bom. essa parte de unidade, o pessoal que está fora da igreja e como a gente pode conviver tanto nessa coletividade do reino de Deus. Então, acompanha com a gente esse episódio aí também. Obrigado pela tua presença mais uma vez aí com a gente. Valeu, gente. O que eu penso? Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. Esse é o pensamento de Paulo. A pandemia nos isolou, mas ela nos mostrou a necessidade de sermos um. Sim. Ela nos mostrou a necessidade que nós, como seres humanos, temos de pertencer a algo maior do que nós mesmos. E se você quer crescer, não só espiritualmente, mas em todas as áreas, você precisa de outras pessoas. Sim. Ninguém cresce sozinho, ninguém aparece do nada, né? Eu brinco, muitas vezes eu saio de um culto aqui na igreja que eu preguei, por exemplo, e vou embora, né, com a minha esposa para casa. E no carro ela tem não sei se acontece com você lá também, ela tem um caderninho que ela vai anotando tudo que estava de errado, tudo que não sei o que e tudo mais. Mas aquilo é muito confrontador, na verdade. Então, por muitas vezes, ela vem trazer a listinha, amor, tal, a pregação foi uma benção. Mas aquele mas já me derrota, cara, já me quebra, assim, cara, eu achei que a pregação tinha sido a melhor da história, assim, da minha, né? E aí, tem muitas vezes que eu falo assim, amor, eu tô muito cansado. Hoje não, vamos ver depois. E acabo virando um discurso que várias vezes eu fazia. Mas, na verdade, o que eu tava fazendo era fugindo de uma confrontação que poderia me gerar mais crescimento. Porque eu quero continuar acomodado, eu quero continuar só com a glória, só com o louvor, só com os elogios. Quando tem alguém que tem essa intimidade de mesa comigo, que sabe dos meus erros, que sabe às vezes de vocabulários que eu uso, que eu não devia usar, que eu posso melhorar, e eu não quero crescer. Então, é uma situação simples, mas que expressa para qualquer outra situação, porque a gente, na verdade, não quer passar por esse processo. A gente quer poder só chegar lá no final. Mas eu não quero passar por um processo de alguém começar a apontar áreas da minha vida que eu tenho que melhorar. Que eu até sei que eu tenho que melhorar, mas eu não quero ficar pensando sobre isso. E aí eu parei com isso e falei, não, pode falar, vai, fala. Mas também esse lado também é um lado ruim. Então assim, eu preciso estar mais aberto para que o Senhor trabalhe na minha vida, seja através da minha esposa, com pontos da mensagem ali que ele vai me ajudar, seja com as ovelhas, seja com amigos, seja com pessoas que talvez tenham me ferido, e que eu possa encontrar essa unidade do Espírito sem fugir da confrontação. Porque, no final das contas, alguém que sai de uma igreja, ele deixa de crescer porque ele não quer ser confrontado. Porque, no final das contas, se ele está se afastando dentro de um muro, o que o Espírito está tentando revelar para ele é que ele pode ter razão até nas situações, ele pode até estar machucado, mas ele está tão orgulhoso que ele não consegue voltar para se colocar numa situação de humildade e poder buscar essa unidade do Espírito. Então, por exemplo, eu vejo muito... Jesus, para mim, ele é muito intrigante em algumas situações. Então, você pega alguém que é o próprio Deus andando na terra, ensinando 12 homens, que um ainda vai trair, né? O traíra não é fácil. Mas, cara, ele vai pegar, por exemplo, e vai lavar os pés dos discípulos. Então, assim, quando eu olho para Jesus, se eu quero ser mais parecido com ele, eu vou olhar, inclusive, para o traidor, porque Jesus lava o pé de Judas também, sabendo do que ele ia fazer depois, até, num contexto de amor, de serviço. E, cara, se Jesus faz isso, por que eu não posso voltar lá e não é acertar as contas, mas resolver aquela situação, buscar a paz, a unidade com aquele irmão da igreja? Porque vai ser difícil, vai ser doloroso, é mexer naquela ferida. Para mim é muito claro o exemplo de Naamã, por exemplo, que ele estava lá com a lepra e ele cobria, né, com os tecidos para que as pessoas não vissem, para que ele não perdesse a sua posição do exército, na verdade. E aí quando o profeta vai dizer para ele, você tem que ir lá e entrar 7 vezes no rio, o que era aquilo? Cara, exposição. É exposição, é mostrar para as pessoas que eu tô ferido, que eu tô muito ferido, na verdade, mas também é quebrar o orgulho. Sim. Porque ele preferia muito mais um toque de alguém que curasse imediatamente, que ninguém visse que ele tinha passado. Mas muitas vezes esse processo do coletivo de ver aquilo também faz parte de um processo de cura. Sim, perfeito. Quando você olha para João Batista, ele tinha uma dieta
um pouco peculiar. Distinta. Né? A dieta dele era baseada em gafanhoto e em mel silvestre. Mel silvestre é doce. É mel, né? Silvestre é uma característica, mas é um mel. Silvestre é o processo de coleta que é mais difícil. É, exato. Mas é mel. E o gafanhoto, eu nunca comi, não espero ter essa experiência. Pelo menos eu não tenho nenhuma pretensão de comer gafanhoto. Não, mas se for assim, pregar na China, lá você vai ter que se um dia for, Mas eu não tô sonhando com isso. Eu acho legal ir pregar na China, mas, sei lá, a gente pede um China Box lá. Talvez facilite, mas assim, era uma dieta peculiar. O gafanhoto dizem que ele tem um gosto mais amargo. Eu consigo imaginar isso, né? Nunca comi, mas eu imagino. O evangelho, ele nos alimenta dessas duas formas, né? Ele é peculiar porque ele é intrigante, por quê? Porque ao passo que ele é doce, como o mel silvestre, ele também é amargo. Mas veja, o mel, ele tem assim o poder até de preservação, ele não estraga, ele tem umas propriedades interessantes, ele vem até era usado muitas vezes para passar, acho que em feridas, coisas assim. Mas o gafanhoto que é a proteína. É o gafanhoto que é a sustância. A parte amarga do evangelho é o que de fato nos dá nutrientes espirituais para crescer. Então, o que você está falando assim é que o confronto, a exposição, a quebra do orgulho é o que vai te fazer crescer de verdade. Existe o lado do evangelho que é doce, que vai acolher. Que é aquele primeiro toque, aquele primeiro envolver do Espírito sobre um novo convertido. E sobre o convertido há muito tempo também, porque não é porque a gente é crente que a gente não precisa receber uma boa notícia de vez em quando, sim, né? Com certeza. Ser lembrado Uma bênção. de que Jesus nos alcançou. Então, assim, essas duas coisas precisam andar juntas. Um evangelho, sim, que acolhe, que ama, que protege. Um evangelho que confronta. Um evangelho que nos dá uma sustância espiritual para que a gente consiga crescer. E a comunidade é o lugar onde essas coisas vão ser encontradas. Então a gente passeia ali desde um pré-pandemia até um pós-pandemia, eu vejo a graça de Deus. O Lewis fala assim, o sofrimento é o megafone de Deus para um mundo surdo. E eu creio que muito desse sofrimento serve de alerta para o nosso coração do quanto a gente precisa estar em unidade. A Bíblia sempre fala do remanescente. O remanescente nunca é maioria, mas o remanescente é sempre unido. Ele precisa se unir num propósito. Então eu creio que Deus está unindo essa geração em um propósito. Sim, a gente vai viver um avivamento, já estamos nas portas de um grande avivamento. Eu creio assim, eu tenho visto sinais desse avivamento. Aqueles primeiros pingos da chuva que está chegando. A gente já tem vivido isso há alguns anos aqui na cidade. Eu creio que isso vai acontecer sobre o Brasil. Mas eu creio que vai acontecer especialmente sobre o remanescente. Que é aquele que se une no propósito de revelar Jesus para essa geração. Então, passeando por tudo isso que a gente conversou, para mim eu vejo claramente a graça de Deus. Eu tô chamando vocês para o lugar da unidade. Porque eu vou cumprir a promessa de um avivamento sobre vocês. Eu tenho essa esperança, eu tenho orado por isso. Mais do que orado, eu tenho clamado por isso. Tem sido, acho que o que tem me movido hoje, em termos de combustível assim espiritual que Deus tem me dado, é esse clamor por um avivamento. E eu creio no avivamento não só das juventudes, porque não vai ser uma moda. Esse avivamento não vai ser tipificado. Geracional, né? Geracional, não. Ele vai ser a partir de uma convergência geracional. Eu creio do espírito de Elias, lá que Malaquias fala, né? Que o coração dos pais vai se converter ao coração dos filhos. O coração dos filhos vai se converter ao coração dos pais. Eu vejo Jesus unindo não só uns aos outros, mas gerações. Gerações num propósito. Eu estava anteontem pregando uma conferência lá no Guarujá, chama Semeai. Eles têm 41 anos já de essa conferência. Toda semana ali de férias de julho eles fazem na cidade. E o ano passado eu preguei lá também. O ano passado foi o 40º. Eles homenagearam alguns dos adolescentes que há 40 anos atrás começaram que legal. essa conferência. Mostraram fotos, tudo, mas eles estavam lá.
E o que que eu vejo? São adolescentes. O alvo da conferência é adolescente. A igreja fica Isso lotada de continua adolescente. sempre, desde... Mas quem tá lá servindo são os jovens, são os maduros, são os mais velhos, as senhorinhas, né? Todo mundo quer fazer parte de alguma forma do que tá acontecendo naquela semana lá na igreja. Uma senhorinha que me recebeu lá, a irmã Ana. Ela falou, eu faço questão de contribuir com o CMI recebendo o preletor. Nossa. E ela abre a casa dela, ela cuida da gente ali com muito carinho. O pastor Natan tá lá agora, ele deve estar aproveitando. Cuidado. Mas é isso. Todo mundo quer participar da conferência. E eu creio que desse avivamento vai ser assim. O que antes era assim, isso é coisa de adolescente, isso é coisa de jovem, isso aí, fogo de palha. Eu ouvi muito isso quando eu era adolescente. Isso aí é fogo de palha, vai passar. Eu creio que esse avivamento que Deus está derramando, ou está para derramar, é um avivamento que as pessoas vão olhar e falar assim, eu também quero fazer parte. Não vai haver o preconceito geracional. O preconceito que existir, ou a resistência que existir, é do coração obstinado, mas não vai ser uma questão geracional. Não vai ser, porque... Não, isso é coisa de novo. É coisa do jovem. Não. É coisa dos jovens. O cara vai falar, não quero isso, não gosto, beleza, não quero Jesus. Aí é a resistência do coração do indivíduo, mas não vai ser uma resistência geracional. E eu creio que Deus está movendo a igreja de uma forma assim global para essa direção. Eu tenho orado muito com relação a isso, na verdade, e creio muito num avivamento que ele não é singular, mas ele é plural. Porque já tivemos na história do cristianismo uma série de movimentos de Deus, e isso é um avivamento, a gente não determina, é Deus quem faz, Deus a gente pode buscar as marcas, claro, mas que tinham grandes personalidades, homens, mulheres de Deus fantásticos, que Deus usou e marcaram uma época, uma geração, um país até muitas vezes, né? Por mais que você vai ter precursores ou pessoas que estariam à frente, eu creio muito em algo mais plural, que acontece mais do que uma igreja ou mais do que um movimento descentralizado e maior, na verdade. Eu não sei, quando eu oro, é um sentimento que eu tenho muitas vezes de algo que Deus quer trabalhar de uma forma diferente. E realmente tem muito a ver com o Semana de Avivamento, porque a gente descentraliza completamente, porque a gente evidencia o nome de Jesus. E é sobre isso que a gente quer trabalhar realmente, né? Então, às vezes eu vou pregar em algum lugar e até falo, gente, talvez você não me conheça, eu até prefiro que seja assim. Eu até não sou muito de querer aparecer nem nada, né? E muitos dos pastores aqui da Semana de Avivamento de Curitiba também estão nessa linha, graças a Deus por isso. Mas é natural que você vai tendo alguma evidência, né, dos pastores que estão mais à frente, né? Porque não é são uma série de pastores em Curitiba e no Brasil todo e agora fora até. Mas não é sobre isso. Não é sobre isso ser uma garantia ministerial, uma plataforma, porque na verdade, no final das contas, Semana de Avivamento, esse momento de unidade, só te dá mais trabalho, porque você tem que abrir a tua agenda e deixar e trabalhar mais, porque você vai continuar fazendo tudo na igreja local e é cobrado por isso e tudo mais. Mas é uma bênção no sentido de você poder crescer com essa visão de reino e ver pessoas que são muito melhores do que você em outras áreas, que fazem um trabalho até meio parecido, e o quanto você pode crescer uns com os outros também, né? E eu creio que isso é uma das marcas do avivamento. Que você falou, né? A gente só tem mais trabalho. A gente não ganha particularmente, assim, nada em troca. Tipo, não é algo que nos dá uma plataforma, nos evidencie. Mas é algo que, de fato, nos custa. A gente trabalha muito mais nos bastidores, muito mais nas mesas, no 1 a 1 com os pastores, do que em grandes conferências. A Semana de Avivamento vídeos é um impulsionados, evento, né? Um evento no meio do ano, mas o resto do ano continua. E isso acontece quando 2 pastores sentam para conversar, tomar um café e tal. Isso vai demandando. Mas não é o quanto eu vou ser beneficiado com isso, mas é o quanto Cristo vai ser evidenciado com isso. Então, eu estou disposto, né, e eu falo isso com os nossos jovens lá na igreja, eu estou disposto a escrever o nosso nome na areia para que o nome de Cristo seja escrito em rocha eterna sobre todas as gerações. Eu não me importo da gente ser esquecido semana que vem. Não me importo. Que as pessoas esqueçam o nome essa ideia. Mas se isso... O nome é indiferente. Impulsionar o nome de Jesus, né, deixar o nome de Jesus famoso na nossa geração, e aqui a fama no bom sentido da palavra, não no sentido corrompido, famoso no sentido de conhecido mesmo. Cristo sendo conhecido. As pessoas sabem quem é Cristo. E ainda que elas não se rendam a Jesus num primeiro momento, quando elas estiverem precisando, elas vão saber para quem correr, sabe? Eu acho que é isso que
que é deixar o nome de Jesus famoso. Uhum. Conhecido, eu acho que tem muito mais a ver com o se render a Jesus, mas o famoso é até quem ainda não é de Jesus. Uhum. O dia que precisar, vai saber que o nosso Onde Senhor, buscar? ele tá de braços abertos para receber essa pessoa, para transformar essa pessoa, para redimir essa pessoa e para levar ela a um lugar não só de salvação, no sentido de vou te livrar do inferno, mas te levar a um lugar de salvação de si mesmo e te colocar num propósito muito maior do que você jamais realizaria sozinho. Então, esse movimento, ele é importante porque ele nos ensina. Jesus precisa ser evidenciado. Custe o que custar, ainda que eu não ganhe nada em troca. A gente ganha. A gente ganha amigos, a gente ganha conversas que mudam a nossa vida, a gente ganha no sentido de momentos preciosos de avivamento, como cultos que a gente tem experimentado, vigílias que a gente tem experimentado, mas ainda que nada disso nos beneficiasse, a gente pagaria o preço. Por quê? Porque vale a pena gastar nossa vida para deixar Jesus evidenciado da forma mais ampla possível na nossa cidade. E assim, é difícil a gente pensar, eu acho difícil, não sei para você, mas eu acho difícil a gente pensar em termos de Brasil. Eu não consigo pensar que eu tenho alguma responsabilidade, por exemplo, sobre a igreja que está lá no Amapá. Eu não conheço absolutamente ninguém que veio do Amapá ou que está lá. Então, assim, eu não sei, eu não consigo projetar uma influência direta, mas eu consigo olhar para a cidade. E quando eu olho para a cidade, aí eu consigo falar, aqui eu tenho responsabilidade. Mas nem todo mundo te conhece, mas eu tenho impacto. Sim. Eu tenho impacto. E cada um dos cidadãos da cidade de Curitiba e da região podem se responsabilizar pela cidade. Como cada cidadão de cada cidade, que se considera antes de cidadão da cidade, um cidadão do céu, se responsabilizar pela sua. É por isso que, mais do que a gente ficar contando quantos países a gente tá, que são 4 hoje, só 4 hoje, mas um dia vai ser bem mais. O ponto é que a gente precisa continuar mirando sempre nas cidades. Quantas cidades nós estamos impactando? Porque a igreja de Jesus está espalhada por toda a terra. Mas quando a Bíblia se referencia a uma igreja local, é sempre sobre a igreja da cidade. A igreja da cidade de Éfeso, a igreja de Corinto. A igreja da cidade de Corinto. Por quê? Quando eu falava da igreja de Éfeso, não é porque tinha um lugar como a gente tem hoje. A PIB é aqui, nesse prédio. A Alameda é lá no prédio da Alameda. A CCC é lá no bairro Alto, no prédio da CCC. Mas quando você vê as cartas de Paulo, principalmente, mas as cartas de uma forma geral, elas são endereçadas a algum público, é a igreja que se reúne naquela cidade. Então, é sempre para a cidade. Então, a gente pode sim sonhar grandes avivamentos para a nossa cidade e encorajar outros líderes e outros irmãos na fé de outras cidades a fazerem a mesma coisa. E isso descentraliza, ainda mais no nosso caso, que é Curitiba. Não é a maior capital, não é a capital mais influente, não é a capital referência, sei lá, artística, não é a capital com o maior número de igrejas. Se a gente quisesse crescer numericamente, a gente teria que centralizar e talvez até mudar de lugar. Sei lá, para uma São Paulo, Rio de Janeiro, BH, que também é muito forte nisso. Mas o ponto é descentralizar. O ponto é que cada cidade viva. Então, talvez a gente nunca ouça a história do avivamento que aconteceu numa cidade no interior do Paraná. Que tem 5 mil habitantes, tem 2 igrejas que se reuniram. Mas aquelas 5 mil pessoas vão ouvir de que Jesus está vivo e está salvando até hoje. Por exemplo, fazem 2 anos que nós começamos em Arapongas, interior do Paraná, uma cidade pequena. 8 igrejas se reuniram lá e no primeiro ano já da Semana de Avivamento, o encerramento eles fizeram numa rua coberta que tem na cidade, que a prefeitura, né, liberou o espaço lá e tal, eles alugaram o som, fizeram tudo certinho lá e juntou mais de 1.000 pessoas num culto de encerramento da SDA. Para uma cidade daquelas, isso é um grande despertamento espiritual. Sim. Um avivamento. Sim. Não é normal, não é natural. E ainda mais que num contexto de cidade pequena, buscar a unidade, porque a competição é muito grande, Sim. é um desafio ainda maior também, né? Maior. Ou então, por exemplo, quando você vê lá em Campinas, quando o pessoal começou o processo da Semana de Avivamento lá, na pandemia,
eles voltaram a ter um núcleo de pastores que não tinha mais. Não tinha nenhuma mesa de conversa entre os pastores. Então, não é uma mesa da SDA, mas eles, a partir da SDA, desenvolveram. Então, assim, para mim, isso é muito mais forte do que simplesmente eles terem feito um evento num estádio e ter acabado num fim que era um evento, na verdade. Porque algumas pessoas perguntam assim, pastor, mas como é que vocês fazem para essa expansão da SDA? Vocês vão na cidade lá, ensinam tudo e tal? Eu falo assim, olha, está em quase em 70 cidades, né, em 4 países. Se eu fui em 3 dessas cidades, eu acho que é muito. Porque não é a nossa visão. Cada um continua sendo pastor de igreja local, de ministério de juventude ou de outras áreas nas igrejas, né? Porque é uma questão do espírito e ele é orgânico. E aí a gente passa aquilo que a gente já viveu, para que as pessoas possam até não só serem abençoadas, mas sofrerem menos, porque teve coisas que foram difíceis para a gente no começo, que a gente teve que lidar. Sim. E aí, mas quanto que é? Eu falo assim, nada. Porque o que vem de Deus a gente só entrega e distribui. Se você puder fazer desse jeito, desse formato e tal, a gente, depois de 10, 12 anos fazendo, entendeu que é um caminho que está dando certo. Simplesmente assim, né? E eu sempre falo, não comece pelo culto, não comece com grandes movimentos de evento, começa por cafés. Então, a gente fala 70 cidades, mas que vão ter cultos mesmo esse ano, até de 40 e poucas cidades, né? Mas as outras, por que eu já conto as outras cidades? A gente coloca, né? Porque elas já começaram os cafés. Sim. Com os pastores e grupos de amizade. Então, em Monterrey, no México, que eu tive uma reunião com o pessoal de lá, eles estão com 8 igrejas se reunindo já para os cafés, sonhando em fazer, talvez, esse ano eles talvez fizessem um culto, mas mais para o ano que vem fazer, talvez, alguns dias a mais de culto, né? Ou então, por exemplo, quando a gente começou em Londrina, no passado, e o pessoal estava meio receoso, esse negócio da unidade, fizeram os cafés e tal. Cara, fizeram um culto só, acho que foi na sexta, não lembro agora. Numa igreja que já cabia mais de 2.000 pessoas, e ficou tanta gente para fora que tiveram que mandar embora, que esse ano já vão fazer agora 3 dias também. Então você vê, Deus tem algo especial com relação à unidade. Eu creio muito que é como se Deus... Parece, né, eu gosto muito de comparar Deus com essa figura bem familiar e paternal, na verdade, né? Então, como se fosse Deus lá do céu olhando para os filhos dele e falando assim, então agora eles têm maturidade para andar juntos, então agora eu posso derramar coisas maiores sobre eles também. Sim. Porque enquanto a gente está ali, que a gente não consegue brincar junto, a gente não consegue lidar um com o outro, porque tem uma série de questões que a gente não consegue trabalhar junto, lidar, né, e tudo mais. Então o pai sabe que não está na hora ainda, na verdade, porque ainda falta maturidade, falta crescer em algumas coisas. E quando a gente consegue, como irmãos, e ver o outro como irmão mesmo, porque é muito fácil como irmão, eu ver um irmão meu sendo machucado e defender ele. Entendeu? Porque eu vou achar um outro inimigo à parte. Agora, quando eu vejo aquele que antes parecia ser inimigo, mas vejo ele como irmão, eu creio muito que existe uma graça de Deus que ele olha lá de cima e fala, cara, eles estão finalmente entendendo o que é ser um como eu sou um realmente. Sim. E a unidade, ela exige muito de nós no sentido assim, de que caminhar em unidade, você vai arcar com erros que você nunca cometeria, com consequência de erros que você nunca cometeria. Seja no sentido doutrinário, seja no sentido cultural, seja prático, assim. Tipo, você lida com pessoas muito distintas, né? E se a gente ficar valorizando o problema, a gente vai acabar criando resistências de novo, né? Então eu creio que assim, não é ser ingênuo de pensar assim, não tem defeitos. Claro que tem. Claro que tem. Claro que tem. Mas banca o erro. Banca o erro na tua visão, né? Mas às vezes é um erro de verdade. Banca o erro do irmão. Arca com o custo de um erro que você não cometeria. Isso acho que é o que pega pra nós, assim, né? Tipo, poxa, a justiça nossa não permite. Eu não faria desse jeito, cara. Às vezes é bobagem. Você fala, cara, eu não faria. Meu Deus, foi garoto, né? Mas arca com erro. Arca com o custo do erro, né? E mira na graça, mira naquilo que é bom da unidade, sabe? No fruto da unidade. Porque vale a pena. Acho que a gente precisa ter essa consciência. Vale a pena pagar o preço pela unidade. Jesus olhou, eu creio que Jesus pesou. Jesus, ao olhar, pesou. Até acho que é no servo sofredor lá em Isaías que fala, né? Olhará para o fruto do seu penoso trabalho e se alegrará. É penoso, é trabalho, mas a gente vai se alegrar quando a gente vê o fruto disso. Amém. Então, o romper, acho que o início talvez seja desafiador, mas depois,
Cara, eu quero estar com... hoje, assim, é desafiador no sentido de agenda só. Mas eu quero estar De com tempo, vocês. tá limitado, né? Nossa, eu quero passar tempo com você, com o Carlinhos, com o Rafa, meus amigos, o Flávio. A gente gosta de estar junto. É sempre tão bom estar junto. E a nossa agenda não nos permite tanto, né? É verdade, esse é um fato. Se a gente pudesse, Sim, eu acho que a estaria gente mais. estaria mais tempo junto. Mas aí a gente olha para esses momentos e fala, cara, vale a pena, vale a pena. E isso vai dando exemplo para os nossos, para os guetos que existem dentro das nossas comunidades. Porque a gente pode dividir por ministério, mas às vezes dentro do ministério tem afinidades diferentes. E aí, como é que você fala assim, não, vocês precisam ser um, vocês precisam se unir? Como é que você prega que você precisa valorizar a diferença, aprender com o diferente e tal, se você não consegue fazer isso numa dimensão extra-comunitária? Tipo, você sair da sua realidade local e ir para a igreja do vizinho, sabe? Ou não para a igreja do vizinho, mas para o pastor da igreja vizinha. Então, quando a gente faz isso, a gente dá um exemplo também, e não só um exemplo lógico, tipo, eu olho, eu aprendo, eu repito. Não, mas eu creio que é um exemplo espiritual, que faz com que no mundo espiritual as coisas cascateiem, cheguem nas ovelhas também, sabe? Sim. Chegue até na ponta, assim. Sim, aquela bênção derramada vai escorrer. A bênção que é derramada sobre a cabeça, que chega lá na orla das vestes. Então, assim, toda igreja todo líder de igreja que se envolve em unidade está fortalecendo a própria comunidade. Então, se você quer olhar para algo bom da unidade, olhe para isso. Você quer uma igreja forte, se envolva em unidade. Amém. Porque a igreja vai se unir. A igreja vai vir unidade. Por exemplo, um arco que eu vi muito forte quando a gente começou os cultos da Semana de Avivamento aqui em Curitiba, a gente tinha aquele momento que a gente levava os pastores lá na frente para darem as mãos e orarem. Era simbólico. Era uma questão da gente quer viver em unidade. Estávamos construindo a unidade. Mas aquilo para mim foi tão forte, à medida que eu fui vendo as ovelhas aqui na nossa igreja, e eles percebem assim, cara, os pastores andam em unidade. Então eu não posso mais falar mal das outras igrejas. Isso foi transformando e foi realmente a gente foi recebendo essa unção e essa bênção na nossa igreja também, porque as pessoas perceberam que elas podem dar mais unidade. Por exemplo, adolescente. Cara, adolescente naturalmente tem seus grupinhos. E você tem uma igreja com vários grupinhos de adolescentes de um ministério de adolescentes maior. Quando você vê que pastores, o teu pastor está caminhando em unidade, ele tem mais autoridade até para falar sobre isso, e vai tentar fazer com que os grupos, por mais que você possa ter mais afinidade com alguns, o que não é um problema, você não pode ter panela fechada. E você poder conviver uns com os outros, que é um desafio num trabalho com adolescentes. Mas você viver em unidade com pessoas, outras igrejas, outros pastores, e ver que isso vem sobre a tua igreja como uma bênção, que vai ajudar com que até aqueles grupinhos possam ser diferentes, ou serem mais abertos uns aos outros, pelo menos, já é maravilhoso. Sim. E às vezes nem vai chegar a um ponto de ser amigo. Porque não dá pra ser amigo de todo mundo. Se você for muito popular, você vai ter 5, 10 amigos. De verdade, né? Mas você pode conhecer todos os irmãos. Sim. Você pode edificar a vida deles. Você pode ser intencional, sabe? De mostrar essa abertura. Todo mundo precisa procurar, sim, amigos que vai se aprofundar. Mas no final das contas, a gente não vive só se relacionando com as amizades. A gente precisa ter essa abertura para que a gente seja edificado por pessoas surpreendentes. Aquela pessoa que você nunca imaginei que teria algo para me dizer ou algo para me abençoar. E tô aqui ouvindo a voz de Deus, uma das coisas mais preciosas para nós, ouvir a voz de Deus através de uma pessoa totalmente alheia, totalmente diferente. Então, valorizar a diferença e olhar para a unidade como algo que vai nos fortalecer como comunidade local também, como ministério. Se você está pensando, não sou um pastor da igreja, sou um pastor de um ministério da igreja. Você quer fortalecer um ministério? Então, viva a unidade. Porque vai se unir. É a graça de Deus sendo derramada sobre o líder que alcança a ovelha até o mais novinho lá na fé. Então, eu acho que o medo, muitas vezes, da unidade é o quê? Enfraquecer a comunidade local. Não, então vou me dedicar muito para a cidade, vou abençoar os outros, vou evidenciar os outros, servir os outros, e aí minha comunidade vai enfraquecer. Faz sentido. Mas é aqui que eu acho que o sobrenatural de Deus age.
Eu acho que é aqui que a intervenção de Deus Mas é aí que eu vejo entra. de você tá construindo não o teu reino, mas o reino de Deus, O que é reino muito de maior do Deus. que uma igreja local. E você tem a maturidade de entender que por mais que você possa trabalhar muito na igreja local, quem derrama do crescimento é o próprio Deus. E eu vejo nessa figura mesmo, né? Sim, Você quer estar bem com o teu pai? Trata bem os filhos dele. isso. Então, se você estiver bem com os teus irmãos e ver os outros como irmãos de verdade, cara, e você trabalhar na igreja, vai ter que trabalhar, vestir a camisa, não tô dizendo isso, não é para você Sim. trabalhar menos, não é nesse sentido. Mas essa graça de Deus mesmo, porque ele que derrama do crescimento. Sim. Quando a igreja está pronta para receber, né, com o processo de formação de líderes, de estrutura e uma série de coisas, ele vai derramando do crescimento sobre aquele lugar. Então, muitas vezes eu vejo que nós precisamos é voltar para o secreto, Sim. para entender que, na verdade, eu preciso ser um com Deus, um com meu irmão, um com a minha igreja, um com o meu pastor, um com os outros pastores da igreja, se você já é pastor também. Sim. Porque não adianta você achar que o teu ministério tem que ser o melhor e o mais forte da igreja. Você tem que, às vezes, ter a maturidade de, cara, então vou dar um passo a menos, mas vou ajudar o todo a crescer junto, porque não é saudável também, né? Se for só uma única área que está crescendo, então tem alguma coisa errada também, e não que seja com você. Mas talvez a questão é, eu preciso abrir mão do meu tempo um pouquinho para ajudar outro ministério que tem mais dificuldade, uma área que eu estou tendo facilidade. Sim. E vamos crescer juntos, porque no final das contas, não importa se você chegou com mais ou menos gente no final. A questão é, todos temos que chegar no final. É. E como eu vou chegar no final, vai ser diferente. Será que eu parei para ajudar meu irmão? Será que eu só passei ao largo ou do outro lado da rua quando eu vi alguém necessitado e teve que esperar um bom samaritano finalmente chegar e ajudar alguém de verdade, né? Eu sou, assim, eu sou apaixonado pelo que a gente tem vivido, assim. Aquilo que eu já comentei com você, né, Lucas? Eu tava ali observando. Eu vi vocês começarem. Eu não era um pastor, eu era seminarista na época, mas eu vi vocês começarem. Eu tava observando de perto. O pastor João estava presente, então eu tava ali junto dele, ficava observando. Eu vi o movimento, eu sei que é de verdade. Eu vi coisas que eu acho que nem vale a pena abrir aqui, assim, positivas mesmo, só que para não gerar nenhum tipo de constrangimento ou reconhecimento que a gente não quer ter, mas eu vi coisas assim que eu nunca imaginei que eu veria de pastores realmente dispostos a pagar o preço pela unidade. Então, eu sou apaixonado por isso, eu creio que é vontade de Deus, eu quero dedicar minha vida para que isso aconteça. É claro que isso envolve a igreja local, continuar dedicado amplamente na igreja local, mas assim, saber que é muito maior do que a gente. Com certeza. E que é da vontade de Jesus. E que se é a vontade de Jesus e se eu me engajar nessa vontade, eu vou agradar o coração dele. Se eu conseguir chegar no fim da vida, falar assim, olha, cumpri, completei, Aquilo que guardei, sentia. cara, valeu. Sim. É isso. E às vezes não precisa esperar chegar no fim da vida, não. Às vezes é chegar no fim do dia, sabe? Hoje eu fiz o que o Senhor queria, eu te agradei, sabe? O Senhor se agradou de mim. Deitar a cabeça no travesseiro sabendo que talvez eu não tive o melhor resultado, talvez não foi um dia só de vitórias. O melhor dia, né? Ou o melhor dia, mas chegar no final do dia e falar assim, Jesus se agradou, isso tem que valer a pena. Se eu sou filho de Deus, isso tem que valer a pena. Isso tem que ser a maior recompensa para mim. É ser aprovado por Jesus, assim. Então, é olhar para a vontade de Jesus e falar assim, como que eu posso me engajar nisso? Vai custar, vai ser Aquilo que Deus está desafiador, fazendo, né? mas o que é que Deus está fazendo? Eu não quero ficar de fora, né? A frase. E a semana de avivamento, né? Que é muito maior do que os cultos, mas tem uma semana que a gente abre as agendas para estar tudo junto uma semana toda, né? Os cultos vão trazer o avivamento? Não. Não é sobre isso. O que a gente ora é que durante esses cultos, aqueles que têm participado possam não só clamar e orar por avivamento e unidade pela cidade como um todo, seja quando Deus resolver fazer isso, entender que é o momento, mas acima disso, para mim, cara, se o cara veio participar de um culto da semana de avivamento, a minha expectativa é que se ele lia um capítulo da Bíblia, ele comece a ler 2. Se ele orava 5 minutos, que ele ore 10. Se ele não era envolvido na igreja local, que ele se torne mais envolvido na igreja local. Se ele não liderava na igreja, não tinha um grupo pequeno, uma célula, que ele pudesse começar a cuidar de pessoas.
Para mim, isso é um despertamento. Né? É um chacoalhão que a gente faz realmente do cara poder se envolver mais com estas causas todas que vão fazer tanto a questão do secreto como para abençoar o coletivo. Para que as igrejas da nossa cidade, do Brasil, do mundo afora, sejam abençoadas a partir dessa visão, onde o cara, ele foi lá, que o pastor, ano passado os caras foram participar dos cultos da semana de avivamento, não tinha custo, tinha nada, e voltaram, mas voltaram incendiados para a igreja. Estão ajudando, querem fazer vigília, querem ajudar, querem isso. É sobre isso que a gente trabalha, e sobre isso que a gente gostaria que acontecesse com certeza, e oramos por isso, para que as pessoas sejam despertadas, saiam do comodismo, ou quem já está até bem liderando, que possa estar mais íntimo, mais profundo no secreto e abençoar mais o coletivo que é a Igreja de Cristo. É porque os cultos, apesar deles não trazerem o avivamento, eles são catalisadores para o desenvolvimento de uma vida que fundamenta um avivamento, né? Então, sim, Jesus vai encontrar pessoas orando fervorosamente, numa vida devocional de constância, vai encontrar pessoas engajadas, servindo, amando, se dedicando, e aí ele vai derramar o avivamento. E o culto, ele é esse catalisador, desperta. Ele é aquela chamada de Deus, assim, para um despertamento, sabe? Aquela igreja que às vezes está adormecida, se despertar. E quando eu falo a igreja, eu não estou falando da instituição, mas da igreja. Como um todo. Como um todo. O corpo que está meio adormecido, precisa de antes do exercício para valer, você não precisa fazer um aquecimento. É mais ou menos isso, assim. É como se os cultos aquecessem os nossos motores. Por quê? Um índice de avivamento, ele precisa ser muito mais do quanto as pessoas são enviadas para a sociedade do que quantas pessoas se reúnem no culto. Então, assim, tinha 10 mil pessoas no culto, mas quantos desses agora são missionários onde estão vivendo vida de oração, então enviadas com esse mesmo fervor da reunião dos santos, que é válida, é importantíssima, mas como eles vão sair, né? E claro, a salvação. Só que eu creio que o avivamento que a gente vai viver, a salvação, ela vai acontecer menos nos cultos e mais no 1 a 1. Amém. Eu creio nisso. Eu creio que eu tenho percebido esse movimento da parte do Senhor. Não é que não estamos recebendo gente para a classe de batismo, que é o nosso caso, acho que é o de vocês também, né? Tem a classe para se batizar, novos convertidos. Tá cheio. Tem. Só que nos cultos, cada vez menos pessoas têm levantado a mão no apelo de salvação. E não é porque não estão sendo salvas, é porque elas já fizeram essa oração quando elas foram convidadas. A pessoa, ela está sendo muito mais preparada por Deus e eu creio que pela igreja mesmo, para ela chegar no indivíduo que não conhece Jesus e ela mesma apresentar Jesus e falar, cara, você quer entregar sua vida para Jesus? Quero. Faz a oração aqui comigo. Ela chega na igreja, ela já fez a oração. Ela já está indo na cela há algum tempo. Então, quando ela ouve o apelo, ela, peraí, eu já me entreguei, já estou aqui. Então, não sou eu. Mas agora eu preciso... Eu vou para a classe lá de discipulado, que eu vou me batizar porque eu quero testemunhar que eu sou filho de Deus e quero me envolver na igreja local. E eu creio que esse movimento vai acontecer. Vai acontecer de uma forma mais ampla. Porque aí os sermões, eles vão ser menos evangelísticos e eles vão acabar sendo mais de edificação e de avivamento. Porque o evangelismo, ele vai ser a responsabilidade do crente e não do pastor que está pregando naquele evento. Claro, eventos evangelísticos são profundamente válidos, vão ter, são estratégias importantes. O que eu estou dizendo é que há uma cultura do céu se estabelecendo na igreja. E eu creio que isso já está acontecendo. O indivíduo está assumindo sua responsabilidade de alcançar outros que estão perdidos. É o sacerdócio universal de todo crente. Eu tenho responsabilidade. Porque você pensa, numa igreja que tem um percentual baixo de pessoas, membros ativos mesmo, né? Ou sacerdotes de verdade, à medida que ela muda esse percentual, você tinha 10, 15, 20%, você tem 50, 60, 80% da igreja ativa, gente, isso é um negócio inimaginável, assim, porque é uma igreja que vai ter um crescimento absurdo, porque todo mundo está focado nessa visão de evangelismo, de poder abençoar, de generosidade. Então, cara, é um negócio assim que você fica imaginando. Eu fico imaginando um dia quando acontecer mesmo. Cara, é lindo de pensar, na verdade, né? Sim. É por isso que eu me apaixono, porque eu tenho essa visão. Essa é a visão, né? Eu tenho esse sonho de ver a igreja toda cultuando com fervor, se rendendo em adoração,
glorificando o nome de Jesus, sendo edificado pela palavra, alimentado pela palavra, mas quando sai, aí é que o jogo começa pra valer. Uhum. Mas é sobre esse contexto, até pra gente ir fechando, só uma historinha, na verdade, né? Outro dia eu tava aqui na igreja, fazendo uns momentos do culto de jovens, e tava orando, e tava cheio o culto. Aí eu comecei a orar e falei assim, Deus, eu quero te agradecer porque hoje foi difícil parar o carro. Não tinha vaga no estacionamento. Tava um caos de passar em mais de um estacionamento e não sei o quê. E nisso, só ouvindo o retorno do público, do pessoal assistindo o culto, já meio rindo assim já, né? E eu queria pedir para que ficasse mais difícil ainda. Porque isso vai representar que tem mais gente que vem para a igreja buscar o Senhor e estar junto com a gente. Porque quando, na verdade, teve gente que estava naquele culto, que devia ter murmurado, reclamado, como eu tinha também já, porque foi ruim. Porque, no final das contas, a gente quer sobre nós. A gente quer chegar e ter a minha vaguinha, que seja fácil de entrar, que não sei o quê. Cara, mas se tá lotado... O meu lugar. A minha cadeira. Cara, não é assim. Então, é muito sobre quebrar um pouco isso na gente, para ver, cara, eu deixo de ver as bênçãos que Deus está fazendo por causa da minha individualidade ou da minha... daquilo que eu queria que fosse diferente, ou que eu queria me sentir melhor. Mas não é sobre isso. Então, cara, eu oro de verdade para que as igrejas da nossa cidade, do Brasil e afora, cresçam cada vez mais, que falte mais lugar de estacionamento, que tem que fazer mais cultos, que pouco tempo tem que pensar em mais expansão, construção, empréstimo, se for o caso, né? Aquela coisa toda, que é um processo difícil para cada igreja, mas para que a gente possa viver isso, mas não como um peso, mas como uma alegria. Falei, cara, a gente vai ter que fazer mais uma campanha de construção. Glória a Deus por isso. É o melhor problema que a gente pode ter. E não, tipo, cara, de volta, mais uma campanha. Cara, porque não é um peso, é uma benção, porque Deus está derramando crescimento. A gente vai expandir a visão, a estrutura da igreja, porque Deus está derramando de um crescimento diferenciado. Sim, o melhor problema para se ter é o de falta de espaço, né? Tá bom? Jeff, obrigado por esse tempo aí. Eu tô muito feliz de poder caminhar contigo, né, e ver as coisas que Deus tem feito na igreja de vocês ali também. Já te falei outras vezes, sou intercessor teu e daquela igreja. Então, a gente tem que ter orado também aí, que é uma igreja que é perto nossa aqui, muito parceira nossa, e tenho estado muito feliz daquilo que tenho escutado e visto Deus fazer lá através de vocês, o trabalho de vocês lá também. Amém. Obrigado, meu amigo. Obrigado pelo convite. Uma alegria estar aqui com vocês. Imagina, tamo junto aí. E a gente se vê num próximo OneCast. Obrigado aí por você que está assistindo. Compartilha, manda pra galera aí para poder ser abençoada também com esse episódio. Que Deus te abençoe.